Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Rumo Certo, e tem por título Credores Sempre. Pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se podem esquecer sem perpetrar ingratidão. São eles que se esquecem para que os filhos e espíritos reencarnantes no mundo deles façam berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação a que denominamos infância, que formam o lar e sustentam-no por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garantem aos filhos a certidão de presença na Terra, doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existe na Terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com os serviços da fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõem de um corpo em favor da própria evolução à custa de pai e mãe, que se puseram a servi-los através da comunhão afetiva cujo valor pretendem desconhecer. Que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor é providência justa. Entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e da qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta, seria renegar a fonte da própria vida que nos empresta a vida na Terra em nome de Deus. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condição de filhos e descendentes. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos, nos propósitos a que se afeiçoam, de vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas, que a voz do mundo maior ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas incluiu entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Emociona a leitura do texto. Mas a gente começa a analisar esse texto pelo final. Gente, todas as vezes na história da humanidade que se teve que colocar por escrito uma determinada norma de conduta e exigir que a coletividade cumpra, ameaçando com alguma sanção, é porque era coisa que as pessoas não faziam. Então, a lei é isso. A lei traz uma norma, você deve cumprir essa norma. Se você descumprir, qual vai ser a sanção? Pode ser prisão, pode ser pagar multa, pode ser perder direito, pode ser um monte de coisa. A gente fica pensando, por que será que Moisés colocou lá no Velho Testamento honrarás pai e mãe? É porque não se honrava pai e mãe. Então ele colocou por escrito, falando, olha, pai e mãe são os espíritos que receberam a missão de Deus de trazer vocês para cá para o mundo. Muitos de nós, eu me coloco aqui no meio, a gente só começa a valorizar realmente qual é o papel do pai e da mãe quando a gente se torna pai ou mãe. Eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu, a gente sem experiência nenhuma. Minha filha, no meu caso pessoal, ficou 28 dias na UTI neonatal porque ela nasceu prematura. E quando teve alta que veio para casa, a gente, de madrugada, a gente queimou a chuquinha, rachou, tive que ir na farmácia comprar outra, queimou a segunda. Olha só que coisa, de madrugada indo na farmácia 24 horas 2 vezes, a gente sem experiência nenhuma. E a gente começou a ver as noites que a gente perdia de sono, e noites que eram gratificantes, porque o olhar é de ternura, o olhar é de amor. Eu me lembro até hoje, como a minha filha nasceu prematura, a minha esposa ainda ficou um tempo, porque ela teve eclâmpsia, né? Então ela ficou um tempo ainda em recuperação. E era eu que todo santo dia ia na UTI, abria aquela incubadeira, botava no colinho aquele bebezinho que era menor do que esse meu braço aqui, e me lembro com muita alegria, até me emociono. A minha segunda filha só foi dormir quase 1 ano e meio depois de idade. Então a gente foi 1 ano, vou corrigir aqui, 1 ano e 4 meses sem dormir uma noite inteira. Mas como é gratificante. Então a gente começa a ver, meu Deus, aí minha mãe vem conversar comigo, falar para mim assim,
Mas você também nasceu prematuro, eu também nasci de 6 meses, igual a minha filha. Só que na minha época não tinha essa coisa de entrar na UTI, pegar o bebê, interagir. Não, eu chegava na portaria e falava, como é que tá? Tá estável. Era essa única notícia que eu tinha. No meu caso, é que o pessoal, minha mãe dizia que eu nasci prematuro porque a bolsa d'água estourou. Eu nasci de 6 meses e fiquei mesmo lutando pela vida ali no primeiro momento. Aí depois, conforme o tempo vai passando, a gente fica, é isso que eles fizeram por mim. E a gente entende também aquela música maravilhosa que foi marcada pela voz da Elis Regina, música composta pelo cearense Belchior. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A geração mudou, evoluiu, mas a missão da paternidade e da maternidade continua a mesma, e não adianta que ninguém vai dizer que quando foi pai, quando foi mãe, tinha o preparo para isso. Não tinha. É quando vem é que você cai aquela responsabilidade, a gente começa a ver o que a gente vai fazer, e aí a gente vai perceber o seguinte, aqui na Terra, muitos dos casos, paternidade e maternidade, vão ser de espíritos afins a gente, espíritos simpáticos a gente. Mas a gente vai encontrar casos também de reparação e de espíritos que estão vindo antipáticos a gente por motivos que, com todo respeito, não me interessa saber. Eu só sei o seguinte, agora a responsabilidade é minha, agora eu que estou na função de pai. Então, se tem qualquer dificuldade entre pai e filho, é eu que vou procurar fazer de tudo para aprender a respeitar o meu filho, para aprender a estimular que ele tome o caminho dele, não o caminho que eu quero que ele tome, que eu quero que ele seja feliz. Eu tenho que pensar assim, relacionamento que a minha filha vai arrumar, é ela que vai casar, é ela que vai conviver diariamente, ela que vai dormir na mesma cama, não sou eu. Então, se a escolha foi dela, eu vou ter que apoiar e vou ter que pensar assim, a partir de agora eu ganhei mais um filho, ganhei agora um genro. Tem que ser dessa maneira, senão a gente condena os nossos relacionamentos para o futuro. Mas a gente vai perceber o seguinte, ele fala que credores sempre. Vai ter pai, vai ter mãe, que pelas dores que carrega, pela dificuldade evolutiva, vai falhar nesse ou naquele quesito, assim como nós também falhamos nesse ou naquele quesito. Por isso que nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois dele não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está agora em casa, guardado por Deus, contando 1000 metais. É profunda demais essa letra desse cearense. É profunda demais essa letra que ficou deixada para a gente. Mas mostra para a gente que quem tiver a oportunidade de ter ainda contato físico aqui com pai e mãe, aproveita essa oportunidade. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, nós também temos. Mas a gente vai fazer de tudo para olhar nos olhos deles e falar, eu te amo e sou muito grato por tudo que eu sou hoje, porque eu sou o que eu sou por conta do que vocês fizeram também. Por conta da paciência, no primeiro momento poderia ter tido aborto e não teve, teve o parto. Às vezes a mãe não teve condição de cuidar, como aconteceu em alguns casos da minha família, foi a tia que criou, mas depois de algum tempo o filho foi lá conhecer a mãe biológica. O filho adotivo, como eu tenho contato com amigos, tem um amigo de trabalho que ele é adotivo, ele foi adotado. Então o que acontece? Essas pessoas que são colocadas no nosso caminho, a gente tem que pensar assim, eles são nossos credores, pai e mãe são credores. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não julgar os nossos pais e daqui a pouco acabar caindo no mesmo erro ou em erros piores, porque aqui na Terra tem isso. A gente tem o costume de jogar o outro porque o pecado do outro é diferente do meu. Mas aquela sentença inesquecível do Cristo, aquele que estiver isento de pecado e que atire a primeira pedra, tem que ecoar na gente, principalmente com relação a esses que são os mais próximos. E eu falo aqui de cadeira, terminei de conversar com um amigo ainda há pouco, um dos amigos que publicam esse vídeo diariamente pelo Centro Espírita Caminho da Luz, ele está cuidando da mãe dele, eu falei para ele, aproveita, porque a minha mãe foi embora antes de me dar a oportunidade de cuidar.
Mas meu pai não. Ou então passei o dia inteiro com meu pai tem certeza que ele estava muito feliz. Aproveitem os pais de vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.